Estamos de volta, Rafael Perobon aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Olá, boa tarde, Poliana. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Hoje, muitas notícias de esporte. Então, vamos começar falando então de jogos abertos, resultados das equipes. Exatamente, tem equipe campeã, né, aqui de Rio Claro. Vamos dar uma olhada nos resultados de ontem. Jogos Abertos 2013, resultados do vôlei masculino, 3-0 para cima de Presidente Prudente, medalha de ouro. Basquete feminino, Rio Claro 48, Piracicaba 59. Na bocha, Rio Claro 2-1 em Piracicaba. Damas, Rio Claro 0, Jacareí 10. Futebol masculino, Rio Claro empatou com Santo André em 1-1. No handebol masculino, vitória de Rio Claro para cima de Jundiaí, 21-19. No tênis de mesa masculino, Rio Claro perdeu para Santos por 3-0. Vôlei de praia feminino, Santo André 1, Rio Claro 2. E no vôlei de praia masculino, vitória de Rio Claro para cima de Jacareí, 2-1. No xadrez masculino, vitória de Rio Claro. No boxe feminino, Rio Claro ficou em 5º lugar, no masculino em 7º lugar. A classificação geral de momento traz São Bernardo do Campo com 107 pontos, Piracicaba 104, São José dos Campos 95, São Caetano do Sul 84, Mogi das Cruzes 82, São José do Rio Preto 67, Santos 57 e Rio Claro aparece na 8ª colocação com 55 pontos. Muito bem, Rafael, resultados importantes para Rio Claro. O vôlei conseguiu aí o título? O título, né? Na verdade, o vôlei fez a dobradinha. Ontem a gente não conseguiu falar do feminino, né? Mas o vôlei feminino havia já ganho a medalha de ouro, por exemplo, no domingo contra São José dos Campos, batendo São José por 3-2. A equipe do Fábio Cassiano, com 4 desfalques, tem algumas jogadoras que estão disputando Superliga, então já foram transferidas. O time feminino conseguiu esse título inédito para a cidade de Rio Claro. E ontem o masculino, do técnico Márcio Duarte, fez a dobradinha e conquistou o 3º título na temporada, né? Conquistou já a Liga Nacional lá em Maceió, conquistou o Campeonato Paulista recentemente e conquistou também o 4º título, porque havia conquistado os regionais lá em Itatiba, da Liga Nacional, Campeonato Paulista e agora também os Jogos Abertos do Interior. O time bateu o Presidente Prudente por 3-0. A gente tem aqui as parciais, 25-23, 25-21 e 27-25. Presidente Prudente, que é uma equipe já conhecida dos garotos aqui de Rio Claro, eles venceram Presidente Prudente durante o quadrangular final do Campeonato Paulista. Então, um título mais que merecido. Nós temos aí alguns resultados, por exemplo, agora da manhã. Fresquinhos. Por exemplo, a equipe de vôlei de praia, na verdade a dupla de vôlei de praia de Rio Claro, perdeu para Santos por 2-0, jogo realizado agora pela manhã lá na cidade de Mogi das Cruzes. É claro, né? Vôlei de praia vai querer competir com o Santos. A cidade é de praia, né? Apesar que Caraguatatuba na 2ª divisão perdeu para Ibaté. Então tem algumas zebras aí pro meio. Mas, e hoje o basquete masculino estreia contra São José dos Campos às 5 da tarde. Ainda provavelmente contando com o Brandon Brown, mas aí não conta mais com alguns outros jogadores. O Guilherme, que ainda está com a mão fraturada, alguns que já disputaram jogos regionais por outras cidades e aí não podem competir os abertos por municípios diferentes. Então tem alguns desfalques o basquete masculino, que começa hoje a sua campanha. Rio Claro em 8º lugar por enquanto, Poli, só para a gente fazer um balanço. Está dentro da expectativa da Secretaria de Esporte, que calcula aí a possibilidade de ficar de 4º até 9º lugar, está dentro do esperado. Então vamos falar de futebol agora, de sub-20. Exatamente, nesse final de semana começam as quartas de final da competição. A gente sabe, o Rio Claro passou pelo velo e a federação divulgou ontem, né, os jogos, os horários e tudo mais. Vamos dar uma olhada na agenda. Campeonato Paulista Sub-20, quartas de final, jogos de ida. Neste sábado, às 10 da manhã, tem Corinthians e São Paulo em Americana. O Botafogo recebe o Santos às 4 da tarde em Ribeirão Preto. No mesmo horário, Rio Claro e Audax no Dr. Augusto Schmidt Filho. E também às 4, Grêmio Osasco e Mogi Mirim em Osasco.
Os jogos de volta serão realizados no dia 2 de novembro, no outro sábado. Às 10 da manhã, São Paulo e Corinthians em Cotia. Às 4 da tarde, Santos e Botafogo em Santos. Audax e Rio Claro em São Paulo. E no mesmo horário, Mogi Mirim e Grêmio Osasco em Mogi Mirim. Lembrando que as equipes que decidem em casa jogam por 2 empates. Rafael, o que dizer dessa equipe do Audax? O que Olha, esperar dessa equipe do Audax? É uma equipe que eu estava vendo hoje, fazendo as contas hoje pela manhã. Ela terminou, se a gente somar as 3 primeiras fases aí, né, as 3 fases anteriores, ela terminou exatamente com o mesmo número de pontos que o Rio Claro, porém leva vantagem nos critérios de desempate. Por isso ela vai ter a vantagem de decidir em casa e jogar aí por 2 resultados iguais, né? No caso, 2 empates, ou então uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols. Então o Audax agora tem uma vantagem. O Rio Claro, que fez uma bela campanha, né, acabou perdendo essa vantagem que tinha até então. Olha, eu acho que é um jogo, um confronto muito equilibrado. Eu acho que isso que mostra, né? Essa campanha das duas equipes mostra que nós teremos um confronto muito equilibrado, mas a gente precisa recordar também que na primeira fase o Rio Claro perdeu 6 pontos lá no tribunal por conta de escalação de jogadores irregulares. Então, ou seja, teoricamente, ou na prática, o Rio Claro fez uma campanha melhor. Rio Claro, né? A equipe do Galo Azul está na vantagem com o Audax. Se você comparar nesse aspecto, o Rio Claro tem uma equipe que fez uma campanha melhor. É que daí, como perdeu pontos, acabou ficando igual. Mas eu acho que vai ser um duelo muito equilibrado. O Rio Claro vai ter que fazer o seu resultado aqui no Chimitão, apesar que o time também tem conquistado resultados interessantes fora de casa, né? Inclusive lá contra o Taubaté, num gramado horrível, no gramado sintético de São Bernardo do Campo. Você vê, bateu o velo nos 2 jogos. Na primeira fase venceu o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Ou seja, é um time que marca muitos gols. Eu acho que o Rio Claro, se jogar tudo que sabe, tem grandes chances sim de passar para a próxima fase. E nós teremos um outro confronto bem interessante aí, que é esse São Paulo e Corinthians, hein? Mais uma vez, São Paulo e Corinthians se enfrentando. Não tem jeito. Só que aí o São Paulo tem a vantagem, né? Aí a categoria de base do São Paulo é diferenciada, mas o Corinthians melhorou bastante também nos últimos anos as suas categorias de base, né? A gente vê que o Corinthians também vem crescendo nesse aspecto, mas o São Paulo tem um trabalho muito interessante, vai ser um jogão, certamente. Então, recapitulando, o Galo Azul estreia nas quartas de final no próximo sábado, 4 da tarde, agora devido ao horário de verão, né? Então mudou um pouco. Pouquinho mais tarde, né? Que na verdade ainda é o sol das 3, né? Para os jogadores fica a mesma coisa, mas o jogo às 4 horas. Vamos torcer então para a equipe que está representando o Rio Claro aí nessa competição também. E Rafael, ainda falando de futebol, reunião na Federação Paulista, é isso? Exatamente, já que a gente está falando de Rio Claro, então reunião na Federação Paulista, amanhã, quarta-feira, a federação fará uma reunião, né, o presidente Marco Paulo Del Nero, com representantes de equipes da Série A1. Já fez uma na semana passada, com 10 representantes, fará outra amanhã com outros 10 representantes. O Rio Claro participa de amanhã. O presidente Luiz Balbo lá deve estar. E o assunto é o seguinte, está muito na moda agora essa história do Bom Senso Futebol Clube, jogadores aí das grandes equipes querendo um calendário mais flexível, menos jogos durante a temporada. Com férias de 30 dias, né? Conforme... Com direitos trabalhistas, né? Exatamente, né? E é claro que de onde vai tirar essas datas, né? Vai tirar do Campeonato Brasileiro? Parece que o Brasileirão já está estabelecido, né, em turno e retorno, pontos corridos, não tem jeito. Vai tirar de Copa do Brasil, vale vaga para Libertadores, vai tirar das competições internacionais. Vai sair dos estaduais. Vai sair dos estaduais, não tem jeito, eu acho que isso já virou um consenso. O maior problema, na minha opinião, é que os jogadores do Bom Senso Futebol Clube, eles agem no bom senso para eles, né, jogadores de times grandes. Mas os times do interior ficam muito prejudicados, né? Porque o Campeonato Paulista já é curto. Você vê, por exemplo, o Rio Claro e o Velo esse ano só disputaram o Paulista da A2, ficaram o segundo semestre todo parado, né? Então o time fica em atividade ali 5, 6 meses, depois já acaba. E assim, teve 6 meses de atividade porque o Rio Claro chegou na final da A2, senão já teria parado um mês antes, pelo menos, né? Então tem tudo isso. E agora eles querem enxugar a Série A1 principalmente. E os times estão participando dessas reuniões para aprovar ou não esses critérios que a federação está usando. O que está sendo proposto pela federação?
Continuam as 20 equipes do Campeonato Paulista, só que aí divididas em 4 grupos de 5 times. O último de cada grupo seria rebaixado, o primeiro de cada grupo classificaria para as semifinais. Essa é a ideia, né? Então seriam 15 jogos. Será que vai pegar? Vamos ver. E aí a proposta seria, por exemplo, o time do grupo A vai jogar com todos dos outros grupos e menos com aqueles do grupo dele, né? Então seriam 15 jogos da primeira fase, por exemplo. Que confuso, Rafael. É bem confuso, né? Então, por exemplo, o Rio Claro está no grupo A. Ele jogaria com todas as outras equipes e menos com aquelas que estão no grupo dele, né? Então, o Rio Claro já postou no Facebook, não está tão satisfeito com esta possibilidade, não. Algumas equipes que se reuniram com a federação na semana passada já se manifestaram contrariamente, mas mesmo assim a maioria sempre vai, né? Diz amém para o que diz a federação. Então fica Afinal complicado. de contas, né, as equipes da equipe do consenso, eles são equipes fortes, do bom senso. O consenso vai acabar virando consenso. Vai, com certeza. E eles acabam tendo peso, né? Rafael, vamos falar de boxe rapidinho, nosso tempo está indo embora. O boxe, o atleta de Rio Claro, o Gaguinho, conquistou o título de campeão brasileiro. Já te dá uma olhada agora como é que foi a participação dele lá em Aracaju. Sai da frente porque o Daniel Ciambrone, o Gaguinho, está batendo em todo mundo. Há apenas 1 ano e meio no boxe, o garoto de 15 anos já conquistou o principal título do país, o de campeão brasileiro na categoria cadete. Ele derrotou 2 adversários na competição realizada no início do mês em Aracaju. Nas semifinais, eliminou um pugilista gaúcho e na decisão, o carioca Thierry Lima. Foi uma coisa muito simples assim, não foi tão difícil nem tão fácil, Você já conhecia os adversários? Como que foi muita novidade para você que está treinando há pouco tempo, né? Digamos, 1 ano e meio apenas? Não, eu não conhecia nenhum dos meus adversários, porque eles são de outros estados, né? Então eu cheguei lá, foi todo novo para mim. Cheguei lá e fiz o que eu tinha que fazer. Competindo na categoria dos 70 quilos, ele é o único lutador paulista que conseguiu chegar às finais do campeonato. O treinador dele sabe que se trata de um lutador diferenciado. Ele teve 1 ano só de preparação no infantil e já passou para o cadete. E ele teve um desempenho muito bom, uma evolução muito grande de 1 ano e meio para cá. Principalmente desse ano para cá, ele evoluiu muito. Então, realmente não é comum, a gente ficou muito satisfeito com essa campanha dele. Kaique Barros, o sucuri, não conseguiu medalhas. Nem por isso ele desanima. Agora vai se preparar melhor para estar pronto para a edição do próximo ano. Eu vou batalhar agora, que ano que vem quero voltar a ser campeão com a medalha de ouro no peito. Gaguinho também não diminui o ritmo. Ele segue os treinamentos intensos para a disputa do Campeonato Paulista, a última competição do ano. Parabéns então para a equipe, Rafael, e até amanhã. Até amanhã, né? Lembrando que sexta-feira tem sorteio, né, da DAO, para o pessoal ligar, 2011 7000 para concorrer ao jogo de camisas. Até amanhã. Até amanhã, gente.